Então nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico esta noite e estamos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ainda estamos no versículo 10, e ainda vamos considerar o versículo 10, alguma coisa, pela graça de Deus, e aproveito para saudar, como é nosso hábito, aqueles que nos acompanham pela internet. Um abraço para todos aqueles que estão longe, desde aqueles que estão em Angola, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão nos Estados Unidos, que estão no Vietnã, que estão na Europa, em vários países, e que estão em vários sítios deste país, isolados, e que nós amamos e oramos, que o Senhor possa cuidar deles todos. Para a Filomena, que está em São João da Madeira, um beijinho para ela, especialmente, e para a Filomena, que está em Londres, também. E vamos então à Palavra de Deus, no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, e lemos assim, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura e agora às considerações que vamos fazer da sua palavra. E passa a palavra ao irmão Alberto, a partir do Brasil, a quem manda aqui um grande abraço. Vamos ouvir o que o irmão Alberto tem hoje para nos dizer. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que vem nessa reunião de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras adorar ao Senhor através do estudo bíblico. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 10. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Honrar a Deus, mas muitas vezes temos problemas que começam na igreja ou vêm de casa mesmo. Porque surgem tantas dificuldades para servirmos ao Senhor? E quantas vezes queremos fazê-lo de uma maneira que não é compatível à sua palavra? O texto aqui que Paulo está ensinando ou ministrando a Timóteo, que deve ensinar a igreja lá em Éfeso, demonstram que as mulheres têm valor para boas obras, principalmente a trabalhar dentro do corpo de Cristo, a assembleia local. E elas podem demonstrar isto com hospitalidade, ensinando as mais jovens ou ensinando outras mulheres. Podem participar de missões, tantas maneiras, vários modos de servir ao Senhor dentro da igreja e ao Evangelho também. Bom, muitos vão pensar assim, logo, as mulheres que têm seus valores, têm suas aptidões, têm as suas capacidades e muito interesse, muito desejo de servir. Abrem, então, posições estratégicas dentro da igreja. Posições chaves,
onde que a mulher pode ser agora diaconisa, bispa, pastoras, missionárias e tantas outras áreas elas vão ocupar, porque parece que os homens estão recuando, saindo, amedrontando-se cada vez mais. O que acontece? Muitos vão dizer que há igrejas que fazem sucesso, que estão crescendo demais, porque as mulheres estão tomando a frente e estão fazendo aquilo que os homens não querem mais fazer. E com isso, mostrando resultados positivos, entregam praticamente a igreja na mão das mulheres. Mas as bênçãos de Deus não podem ser determinadas por resultados visíveis. Não é assim que funciona a obra de Deus, e muito menos a obra de cada um de nós, homens e mulheres. Não é pela visão de resultados positivos e muito menos por sucesso na obra que está acontecendo. Cada um tem o seu lugar e a sua importância. Se fosse assim, Noé, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 7, capítulo 8, a pregação da justiça, desse pregador da justiça, não teve lá seu grande sucesso assim. Salvou apenas a sua família, 7, 8 pessoas. Isaías, no capítulo 53, mostra exatamente como ele questionou o seu ministério após 50 e tal anos, trabalhando e pregando a palavra de Deus. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? É a obra de Deus que precisa ser feita, ser realizada da maneira de Deus. O trabalho de Deus deve ser feito da maneira de Deus, a fim de receber, então, as bênçãos de Deus. De outra maneira, não vai funcionar. Muitas vezes as pessoas olham para ministérios que estão prosperando, mas a mão de Deus vai pesar lá na frente, quando não é feita da maneira e do jeito de Deus. Olhando o segundo livro de Samuel, no capítulo 6, verso 6 em diante, ou mesmo no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, verso 9 e 10, este episódio revela muito como a obra de Deus deve ser feita por cada um de nós, cada um no seu devido lugar. É assim que Deus organiza, é a hierarquia de Deus na obra do Senhor. Veja que neste momento, o rei Davi queria levar a arca de Deus, a arca da aliança, de volta para Jerusalém. Naquele entusiasmo, naquela euforia toda, ele quis fazer a obra e colocou a arca da aliança em cima de carroça, de carro novo, movida a bois, para levar de volta a Jerusalém com grande sucesso, estrondo, festa. Mas, no meio do caminho, os bois tropeçaram, a arca balançou e um rapaz, cujo nome era Uzá, usou a mão para segurar a arca, para ela não cair. Ele tinha boas intenções, boa vontade. O interesse era ajudar a obra de Deus. Ele foi fuzilado na hora. Morte instantânea, o que aborreceu o rei Davi imediatamente. Bom, ele só foi se recuperar desta tragédia, conforme o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15, lá no verso 15, quando Davi foi estudar e ver o modo e a maneira como Deus queria que a arca fosse carregada. Por levitas, através de varões, varas, carregando nos ombros a arca. E assim eles levaram a Jerusalém com triunfo. Da maneira de Deus deve ser feita a obra do Senhor. Boa vontade, boas intenções, olha, tá cheio por aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 40, diz que a obra de Deus deve ser feita com decência e ordem. Muitas pessoas hoje estão criando problemas dentro da igreja, dentro de casa, por não seguir a doutrina da palavra de Deus. Boa doutrina, boa caminhada na vida cristã. Assim também
no ministério da obra do Senhor. Nós temos que observar que esses problemas surgem na igreja quando deixamos de seguir a ordem de Deus, buscando a vontade do Senhor. E se você quiser honrar ao Senhor, você tem que praticar a palavra do Senhor. Não devemos deixar que influências modernas venham a nos interpretar as Escrituras. Hoje, movimentos sociais modernos, ou mesmo outras causas, estão influenciando e interferindo na interpretação das Escrituras. Por isso, aberrações por aí. A regra áurea para interpretar as Escrituras: quando o sentido claro das Escrituras faz sentido, é bom então não buscar outro sentido. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Depois de termos ouvido estes ensinos preciosos que o nosso irmão Alberto acabou de apresentar, isto é muito importante, sabem? E nós precisamos de nos introduzir, entranhar bem nas Escrituras, descermos fundo nas Escrituras, porque, e não é por acaso que temos chamado este estudo um estudo microscópico e não telescópico, em que entramos mais em pormenores, em alguns aspectos, e isto é muito importante. Nós estamos aqui a estudar este texto neste momento, e já estamos aqui há alguns dias a estudar o versículo 10, e quero-vos dizer, e assim aconteceu nos versículos anteriores, que temos dedicado sempre algum tempo para cada versículo, e em cada versículo olhamos para alguns aspectos do versículo, mas ainda assim, apesar do tempo que demoramos, e que alguns podem achar excessivo, não é? Nós devemos estudar a palavra de Deus e não só pela superfície, nós temos que descer. E evidentemente que descemos até aquilo que nos parece razoável, porque nós podemos descer mais. E particularmente devemos procurar descer cada vez mais. Mas temos que ser razoáveis, como eu disse. Mas este assunto é um assunto muito sério. O versículo 9 e 10 diz, o 9 diz assim, que do mesmo modo as mulheres. E eu cá estou a pegar no versículo 9 para apanhar a embalagem para chegar ao 10. Que as mulheres o quê? Que as mulheres, diz ele no versículo 10, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Portanto, as mulheres convém que sirvam a Deus com boas obras. As mulheres devem servir a Deus com boas obras. E eu começaria por dizer o seguinte. Eu vou ver se consigo desmistificar um bocado alguma mistificação que se cria à volta das mulheres e do Ministério das Mulheres. Em primeiro lugar, eu quero vos dizer que se aqui lemos na Palavra de Deus que elas servem, ou devem servir a Deus com boas obras, se elas servem, entendam que as mulheres são ministras. Mas na linguagem da cristandade hoje em dia só há ministros, não há ministras. Só há ministros. Mas ministro quer dizer aquele que serve. Evidentemente que na nossa sociedade e no uso corrente das palavras, e por causa, talvez, do que se passa a nível governamental, em que ser ministro é uma promoção, um lugar de estatuto elevado, a verdade é que alguns nas igrejas também guindaram os que servem a este estatuto elevado de proeminência que é ser ministro. E há muitos que até assinam, escrevem ministro do Evangelho, ou ministro disto, ou ministro daquilo, são ministros. Mas as pessoas olham para a palavra ministro como um grau de estatuto hierárquico elevado. Isso não é verdade. Ministro é aquele que serve. E por isso é que os que estão no governo são ministros, porque não estão lá para serem honrosamente elevados, é para servirem o povo. É para isso que eles são ministros, é para servirem. Infelizmente, muitos deles que lá andam nem sabem o que é que lá andam a fazer, e deviam saber. Mas o que eu fico triste é por ver esse espírito trazido para a igreja, ou seja, trazerem para a igreja, para a cristandade,
esta ideia errada de que ministro é um lugar de um estatuto elevado. E é assim que alguns utilizam a palavra ministro como sendo uma coisa assim fora do comum e uma coisa eivada de uma certa hierarquia superior. Bem, a palavra ministro quer dizer aquele que serve. E, biblicamente, ministros são os que servem. Os que servem os outros. Os que estão em último lugar. Sabem que há uns anos houve uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina? Foi em 1984, para aí, já não me lembro bem a data, mas foi mais ou menos por essa altura. Foi a chamada Guerra das Falklands. Era assim que os ingleses chamavam aquelas ilhas, as Falklands, no hemisfério sul, lá nos confins da América do Sul, umas ilhas que seriam inglesas e que os argentinos diziam que não, que as ilhas são argentinas, e os argentinos chamavam aquelas ilhas as Malvinas, e aquela guerra foi chamada a Guerra das Malvinas ou a Guerra das Falklands. E eu, por acaso, estive bastante ligado a esta situação, porque eu, na altura, estava nos fuzileiros e houve um chefe de Estado-Maior lá do Estado-Maior dos Fuzileiros, do Corpo de Fuzileiros, que me pediu para eu traduzir umas publicações que, entretanto, tinham sido feitas por causa da guerra nas Falklands, nas Malvinas, como queiram chamar. E uma das coisas que me impressionou e que distinguiu a guerra, sabem quem ganhou a guerra foram os ingleses. Os argentinos perderam a guerra e os ingleses ganharam-na. E então aquelas publicações que eu traduzi, que eu lembro-me bem da altura, tentavam analisar a guerra e tentar descobrir porque é que uns ganharam e os outros perderam. E sabem que uma das razões porque os ingleses ganharam a guerra, sabem qual foi? Estava lá escrito. Os ingleses ganharam a guerra porque os oficiais ingleses eram os últimos a ser servidos quando era a hora da refeição. Primeiro eram os soldados e só no fim é que os oficiais eram servidos. Enquanto com os argentinos era o contrário. Os oficiais primeiro e depois os outros. Isto é o que me parece, é um belo quadro do que eu vejo na cristandade. Na cristandade que está errada, há alguns que se julgam ministros e que não são ministros de nada, são ministros só aos olhos deles, ou aos olhos de quem os quiser ver assim, são aqueles que se servem a si próprios e querem ser servidos primeiro. E depois há os verdadeiros ministros. Os verdadeiros ministros são aqueles que servem mesmo os outros e que estão em último lugar, ficam para o fim. São estes que são os ministros. O Senhor Jesus Cristo é também chamado ministro na Bíblia, ministro da circuncisão. E ele era servo. Se quisermos ver o que é um servo, se quisermos ver alguém que não veio para ser servido, mas para servir, é olharmos para o Senhor Jesus Cristo. E acho que todos os ministros deviam ter o Senhor Jesus Cristo por modelo. Mas aqui nesta passagem, nós temos ministras, que são servas. E eu queria desmistificar, como eu disse, alguma coisa acerca disto. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, sabem que a Bíblia fala muito das mulheres, na igreja do Corpo de Cristo. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Havia ali mulheres que tinham trabalhado com ele no Evangelho. E com Clemente, e com os outros cooperadores. Com os outros cooperadores, quer dizer que elas também eram cooperadoras, cujos nomes estão no livro da vida. Eu quero vos dizer, queridos irmãos, que Deus tem estado a ordenar mulheres na obra de Deus há milhares de anos. Deus ordena os seus ministros e as suas ministras. É claro que a palavra ministro, eu até nem gosto muito de utilizar isso, porque virou termo teológico, virou termo pomposo, virou para ser uma coisa que não é aquilo que a Bíblia diz, não é o espírito do que a Bíblia diz, e por isso eu procuro fugir a isso. Nós às vezes corremos o risco de, ao fugirmos, perdermos também, ou ajudarmos a perder o verdadeiro significado, e temos que o salvaguardar. É quase como a palavra pastor. Como vocês sabem, ainda agora há pouco tempo houve alguém, isso acontece recorrentemente, alguém que me chamou pastor, Carlos, não sei o quê,
Há dias até estava alguém comigo e eu estava a responder à pessoa e esse alguém, já não sei quem é que estava comigo, mas é alguém aqui na igreja, e que viu como é que eu respondi na hora. Agradeço que não me chame pastor. Não é que eu não possa ser pastor. É que hoje em dia, pastor virou título honorífico. Na cristandade, assim como ministro virou título honorífico, pastor também. E então nós temos... O que é que são os pastores em algumas igrejas? Para já, têm lugares únicos. Depois, têm um tratamento preferencial. Depois, têm cadeiras especiais, geralmente até atrás ou ao lado do púlpito, para sentarem. Não se sentam com o povo. Eles são distintos. Isso está errado. Isso não é bíblico. Se pastor é ser isso, por favor, não me chame pastor. Agora, eu corro o risco de, sendo pastor alguém, de não o tratar como pastor que ele é. Biblicamente. Mas não é aquilo que vemos na cristandade. E nós temos que salvaguardar o significado dos termos. E é nesse sentido que eu quero falar aqui dos ministros. E como eu disse, há muito que Deus tem ordenado mulheres no ministério do serviço. O ministério é serviço. Ok. E o que é que eu quero desmistificar relativamente a isto? Estou aqui a falar já há tanto tempo e ainda não disse. O que eu quero desmistificar é que Deus faz diferença em alguns aspectos entre homens e mulheres. Ele fez a diferença na criação. Ele criou um homem e, diferente do homem, criou uma mulher. Eles são diferentes em muitos aspectos. Claro que são iguais noutros aspectos, a gente sabe disso, mas são diferentes logo fisicamente. E Deus criou o homem e criou a mulher. E estabeleceu padrões de diferença, etc. Isto depois, ao longo da história, vai-se refletindo em muitas coisas. No caso da mulher, a coisa agravou-se quando ela pecou. Isso tirou-lhe a possibilidade dela poder ter algumas vantagens que deixou de ter por causa de ter cedido. E Paulo fala nisto nesta passagem, já lá vamos chegar, quando lá chegarmos. Mas, em relação aos ministérios que estamos a falar, temos aqui mulheres que servem com boas obras, ministras, e vocês sabem que nós na Bíblia não temos mulheres pastoras. O Alberto já há bocado referiu isso. Nós não temos, na Bíblia não há pastoras. A única pastora que está na Bíblia, sabem quem é? É Raquel, mas era pastor de gado, não era de pessoas. A única mulher na Bíblia que era pastora era Raquel, a mulher que viria a ser mulher, ainda era solteira, que viria a ser mulher de Jacó, e ela pastoreava ovelhas, não pessoas. E, portanto, é escusado procurarem na Bíblia e hoje em dia a cristandade está tão degenerada e tão degradada e tão irreconhecível que até neste aspecto vemos em muitas igrejas e cada vez mais haverem pastoras e bispas e até apóstolas. Isso não existe na Bíblia. Nós não temos nenhuma mulher apóstolo, não temos nenhuma mulher pastora, não temos nada disso, ok? E, portanto, temos que olhar para o que a Bíblia diz. Mas porque a Bíblia diz isso, temos que ter cuidado em não... como é que é de explicar? Falta uma terminologia. Vê se encontro os termos corretos. Nós não podemos estigmatizar as mulheres. É o termo, estigmatizar. Por este facto, ou por estes factos, nós não devemos estigmatizar as mulheres. Isso é um erro. E porquê que eu digo isto? Porque não há muitos ministérios, estamos a falar de ministérios de ministros, e neste caso de ministras, de serviço, não há muitos ministérios em que as mulheres não possam participar. E é isto que eu quero desmistificar. Se vocês forem ver quais são os ministérios em que as mulheres não podem ou não devem participar, são pouquíssimos. Uma coisa residual. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, é muito importante. De facto, há muito poucos ministérios em que as mulheres não podem participar ou não devem.
Mas o que se passa é que parece que as pessoas ampliam esses tais ministérios em que elas não podem participar, ampliam aquilo de tal maneira, esses poucos ministérios em que elas não podem ou não devem participar, que passam a ignorar os ministérios em que elas podem e devem participar, que são a maioria, a esmagadora maioria. Sabem que, inclusivamente, e agora deixar-me dizer isto, inclusivamente há ministérios para os quais as mulheres estão equipadas de uma forma única, que os homens não estão. Há ministérios em que elas estão equipadas para os exercerem de uma forma única que os homens não estão. Há alguns ministérios em que apenas as mulheres podem participar, ou devem participar, e não homens. E às vezes, quando se fala do assunto, se fala só daquilo que elas não podem ou não devem, e até nem se fala daquilo que elas podem e devem. E alguns dos quais, ministérios, são únicos. Vejam, por exemplo, a vasta lista, entre aspas, porque não é vasta, é residual, de restrições sobre o ministério das mulheres na igreja, na Assembleia. Elas não podem, não devem falar nos cultos, quando a igreja está reunida. Elas não devem ter autoridade sobre os homens, inclusive para ensinar a igreja, que está toda reunida, homens e mulheres. Lemos isso e vamos lá chegar no capítulo 2, versículo 12, ele vai falar sobre isso, quando chegamos ao versículo 12. Por exemplo, e temos mais passagens na Bíblia. Deixa-me dizer uma coisa, e é só. Ponto. Vejam lá onde é que elas estão limitadas. É só isto. Se isto parece terrivelmente restritivo, parece-vos terrivelmente restritivo elas estarem limitadas e não poderem, não deverem, nestas áreas, exercerem essa tal funcionalidade que está reservada exclusivamente aos homens? Bem, se isso nos parece terrivelmente restritivo, lembremos-nos que na maioria das reuniões da igreja, notem bem, na maioria das reuniões da igreja, apenas uma pequena minoria de homens é que exercem aquilo que elas não podem. Porque a maior parte dos homens estão como elas. Não porque não possam, não porque não devam, mas porque não estão habilitados para. Portanto, vamos lá desmontar o gigante, o papão da situação, que as mulheres, assim as mulheres já sabem. Não, as mulheres têm uma diversidade enorme de ministérios que podem realizar, e aqui o apóstolo está a falar para elas servirem com boas obras, e se nós agora formos aqui falar das boas obras, vamos ver o que são boas obras, ok? Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que elas, ao não poderem residualmente apenas naquelas áreas que eu acabei de citar, de não poderem, não deverem exercer atividade, nomeadamente ensinar a igreja, ou falar, quando a igreja está reunida, a maior parte dos homens está como elas. Apenas uma minoria de homens é que têm esse papel que não lhes foi reservado a elas. Porque a maior parte dos homens estão como elas. Ok? Também não ensinam, também não falam. E isto é desmistificar, e desmistificar é aquilo que parece que é uma coisa que é uma complicação na cabeça de muita gente. Como vocês sabem, só alguns homens, poucos, servem como anciãos. A maior parte dos homens não é. Só alguns homens, poucos, são ensinadores da Bíblia para a igreja. Não são muitos. Será que se um homem
não sobe aqui ao púlpito para falar, para pregar, para ensinar, será que isso faz dele um cristão de segunda classe? Será? Bem, na cristandade parece que sim. Porque os que vêm aqui falar até têm uma cadeira especial. Mas isso é na cristandade, não é na Bíblia. Porque na Bíblia, quando nós olhamos para o servo dos servos, que é o Senhor Jesus Cristo, ele ajoelhou-se, cingiu-se e lavou os pés dos apóstolos. Isto é que é um servo. Isto é que é ministrar. Não é ter uma cadeira especial. Não é ter um palanque. Portanto, se um homem não sobe ao púlpito para falar, isso não faz dele um crente de segunda classe. Assim como também o facto das mulheres não poderem fazer aquela coisa residual que elas não podem ou não devem, não as torna mulheres de segunda... Não as torna, não é mulheres, não as torna pessoas de segunda classe. E às vezes tenta-se estigmatizar as mulheres como que porque elas não podem ou não devem, porque não há pastoras na igreja, elas estão estigmatizadas e são de segunda classe. Então, os homens também são de segunda classe. É isso? Não, não é isso. Eu até diria que se há pessoas na igreja que são de segunda classe, eu até diria mais, que são de terceira classe, eu até diria mais, que são de uma classe que nem se vê o fundo dessa classe, porque é uma classe tão baixa, tão baixa, tão baixa, são aqueles que servem segundo o coração de Deus. Esses são os que são de classe baixa. Porque o ministro dos ministros, o servo dos servos, o Senhor Jesus Cristo, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Ele desceu à última classe. Até à morte e morte de cruz. Eu não preciso de fazer um desenho para vocês saberem do que é que eu estou a falar. Se uma mulher tem a convicção bíblica de que quando a igreja se reúne deve estar em silêncio nas reuniões da igreja, isso significa que ela está a desperdiçar ou a desprezar algum dos seus dons como sendo uma cristã de segunda classe? De forma alguma. Portanto, apesar de alguns ampliarem muito estas restrições bíblicas, elas de facto não são assim restritivas como pintam, ok? Eu tinha aqui muitas mais coisas para falar, mas eu tenho que me calar. Tenho que me calar, senão não vou sair daqui. Mas isto é um assunto vasto. Isto é um assunto vasto. Se vocês hão de reparar nisto, já chega de falar o que é que as mulheres podem ou não podem fazer, devem ou não devem fazer, já chega de falar disto. Sabem que a Bíblia fala em dons espirituais na igreja? E se vocês repararem, em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, na maior parte dos casos, salvo raríssimas exceções, como eu já fiz referência, nenhum desses dons mencionados na Bíblia é específico quanto ao género. Ok? Há uma série de dons que não têm género. É só para homens, é só para mulheres. Não tem, é geral. A maior parte dos dons disponíveis são tanto para homens como para mulheres. E eu dou graças a Deus pelas mulheres que têm dons, até de ensino, na esfera delas, para mulheres, para crianças e até na esfera de evangelismo. Por exemplo, eu hoje fiz uma lista de 22 pessoas pelas quais deveríamos orar. Como vocês sabem. E distribuí, mandei para todos. Foram 22 pessoas que estiveram aqui no culto de domingo, naquele culto especial de Natal, em que 22 pessoas que habitualmente não estão connosco vieram aqui a esse culto.
Eu, por acaso, tive a curiosidade de olhar um bocado, não olhei a fundo, não tomei notas, nem fiz percentagens. A maior parte das pessoas que vieram, daquelas 22 pessoas que vieram cá, foram trazidas por mulheres. Homens, acordem para a vida se quiserem, porque isto é um ministério que vocês podem e devem fazer. Trabalho de evangelismo. Há mulheres que são fantásticas. Quando ouço falar em evangelista e ouço falar em mulheres, lembro logo da mulher samaritana. Vinde e vede aquilo que eu tenho ouvido. Chegou lá aos homens da cidade para eles ouvirem e verem e ouvirem. Gosto daquilo. Sabem que as mulheres que têm os dons que têm, que Deus lhes deu, nomeadamente até de ensino, podem relacionar-se com outras mulheres de formas que aos homens seria difícil fazê-lo. E até digo mais, além de ser difícil, não é conveniente. E há aspectos de ministério, de serviço de ensino, que as mulheres têm essa capacidade em relação às mulheres, por exemplo. Ou às meninas, às jovens. Isso não diminui o ensino dos homens de cima do púlpito. Mas é reconhecer que as mulheres podem fazer coisas que os homens não podem. Ou não devem. Até mesmo na questão do evangelismo. Pode ser uma tentação perigosa para um homem ir evangelizar uma mulher. É preciso cuidado. Temos que ser sábios. Em algumas culturas isso até é impossível, praticamente. As mulheres... Irmãs, eu quero que vocês saibam que eu gosto muito de vocês. Mas mais do que eu, gosto ao Senhor. Mas eu espero desmistificar isto que anda na cabeça de muita gente. Elas podem alcançar mulheres de uma forma muito mais eficaz do que os homens. Entre vários dons, um dos dons fantásticos, com muitas mulheres são exímias, como até às vezes nem vejo homens, também os há, é o dom da administração. A Bíblia fala nesse dom da administração. E as mulheres podem, em termos de administração e como administradoras, fazerem trabalhos fantásticos. Em organização, em planeamento, em muita coisa. Que o Senhor nos ajude a sermos sábios. E eu dou graças a Deus por esta igreja local. Não é perfeita? Não. Não é perfeita. Pode ser melhor? Muito melhor. Não é o que Deus quer que ela seja? Não, não é o que Deus quer que ela seja. Mas também já não é o que foi. E está a caminhar para ser melhor. E eu oro nesse sentido. Mas quando olho para esta igreja, apesar de não ser perfeita, uma das coisas que eu dou graças a Deus é por ver a diversidade de ministérios que há nesta igreja. Porque há vários irmãos e irmãs que estão a ministrar, a servir, de uma forma harmoniosa, sem ninguém atropelar ninguém, sem ninguém ter inveja de ninguém, sem ninguém querer atropelar ninguém. Isto é muito importante numa igreja. E eu estou à vontade para falar nisto, estou a falar desta igreja e vocês são testemunhas daquilo que eu estou a dizer. Eu tenho que avançar. Em Romanos 16, o apóstolo Paulo saúda uma série de nomes, como vocês sabem, e entre eles aparecem lá várias mulheres. Fantásticas. A primeira da lista é logo uma mulher. Febe. Fantástica. Febe. Estudem. E vejam o que Deus diz acerca dessa mulher, por exemplo, e das outras. Podemos falar de Lídia, podemos falar de Joana, de Susana, de Marta. Podemos falar de muitas fantásticas que a Bíblia fala. Não tenho tempo. Estão a ver como é que a gente, se for estudar a Bíblia mesmo a fundo, temos que ir mesmo a fundo e temos que cavar bem a fundo e temos que ir ver aquelas mulheres que lá estão, o que elas fizeram, o exemplo que foram. Eu tinha aqui mais coisas para falar, mas não posso falar. Mas o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é assim: em vez de elas, que é o que normalmente a tendência natural, que não é espiritual, que as mulheres têm, é cobrirem-se
cobrirem-se, para se embelezarem. Com muita coisa. Ele fala dos cabelos, fala das pérolas, fala do ouro, fala dos vestidos. Elas querem se embelezar, elas cobrem-se, que é uma coisa impressionante. Não! Cubram-se de boas obras. Isto é que é fantástico. Cubram-se de boas obras. Já agora só um pequeno pormenor. Vocês sabiam que as boas obras vestem uma pessoa? Se vocês lerem a carta que está escrita à igreja de Laodiceia, vocês veem, contudo, não sabes que és um desgraçado e pobre e cego e nu. Uma igreja despida. Uma igreja sem boas obras. É uma igreja despida. Este assunto das boas obras associado ao vestuário é um tema fabuloso na Bíblia. Começa logo em Gênesis, com Adão e Eva. Vocês sabem que eles tentaram cobrir-se com folhas de figueira. Cobrir a sua nudez com folhas de figueira. E sabem que isto, tipicamente, na Bíblia, não tenho tempo agora para desenvolver isso, mas tem a ver com obras. Sabem quando quando o homem que tenta cobrir a sua nudez, ele próprio tenta cobrir a sua nudez com aquilo que ele faz, o melhor que ele consegue é folhas de figueira. Ou se quiser ainda pior, o melhor que ele consegue é o que Isaías diz. Ele cobre-se com trapos de imundícia. A coisa mais maravilhosa que vocês vão de reparar é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz com o que é que ele se cobria. Sabem o que é que cobriu o Senhor Jesus Cristo? Uma túnica. Sem costura. Aquilo com que as pessoas se cobrem é com emendas. É com uma roupagem cheia de retalhos, de emendas, porque não são perfeitas naquilo que fazem. Mas o Senhor Jesus Cristo teve uma vida tão perfeita, as boas obras dele foram de tal maneira tão perfeitas, absolutamente perfeitas, que aquilo que o cobria não tinha costura, não tinha emendas. Mas isto é o básico em relação à salvação. Não tenho tempo. Se nós entrarmos na vida cristã agora, nós devemos nos cobrir com boas obras. Agora que somos crentes. E alguns são achados nus. Não tenho tempo para falar acerca disso. Vou só terminar para dizer algumas coisas. Boas obras. Vou citar algumas, ok? Apenas algumas assim de repente. Ensinar os ignorantes. É uma boa obra. Dar bons conselhos a quem os ouve. É uma boa obra. Corrigir alguém com amor. É uma boa obra. Perdoar ofensas. É uma boa obra. Consolar os tristes. É uma boa obra. Suportar com paciência. É uma boa obra. Orar, intercedendo pelos outros, é uma boa obra. Visitar os enfermos, é uma boa obra. Dar de comer a quem tem fome, é uma boa obra. Vestir os nus, é uma boa obra. Hospedar os estrangeiros que não estão connosco, é uma boa obra. Visitar os presos, é uma boa obra. Honrar pai e mãe é uma boa obra. Educar os filhos na fé é uma boa obra. Trabalhar com integridade é uma boa obra. Promover a paz é uma boa obra. Testemunhar da fé com coerência é uma boa obra. Eu tenho aqui mais, mas vou ficar por aqui. Eu tenho que me calar, porque senão vocês vão me mandar embora. E antes que alguém me mande embora, eu vou sair por mim próprio. Um abraço para todos. Orem por nós. Nós também devemos orar por vocês. Que o Senhor nos ajude a todos. Amém.